Tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Isso parece com alguma coisa que estamos vivendo no momento, né? Uma confusão na nossa morada. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estudo de Kardec. Continuando o nosso estudo das leis morais, hoje nós vamos refletir sobre a lei do progresso. Como essa lei é muito grande, tem muitas perguntas, hoje nós vamos refletir sobre estado de natureza, marcha do progresso e povos degenerados. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marileia. Hoje eu entrei 3 minutinhos atrasada. Eu me enrolei um pouco aqui, gente. Vocês já sabem que o calor me deixa perturbada. E aí eu comecei esse estudo aqui, né, a chamada, com a resposta da questão 786, que já fala dos povos degenerados, onde eles nos dizem isso: quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Eu sempre falo sobre isso, né? No momento da reforma, você precisa derrubar, quebrar tudo, faz barulho. Mas enquanto esta não se apronta, eles dizem, há perturbação e confusão na tua morada. O que isso quer dizer, né? Já adiantando, embora a gente vá voltar para o início da lei do progresso para refletir, é que nós estamos passando aí por um momento de muita perturbação. Às vezes a gente até se questiona, cai num pessimismo, né? Será que as coisas vão melhorar? Como vão melhorar? Né? De que maneira, se a sociedade está do jeito que está, a educação, enfim, tanta gente sem educação. Mas essa lei é maravilhosa para que a gente possa refletir que isso acontece. A lei do progresso é uma lei divina e o progresso ele há de vir mesmo que aparentemente as coisas pareçam estagnadas ou piores do que em outros tempos. A gente está sempre refletindo sobre isso aqui e hoje a gente vai aprofundar nesse estudo. Boa noite, Nando. Então, começando 776, né? Hoje nós vamos fazer a primeira parte. Vamos refletir da 776 até eu anotei aqui, até a 789. E aí na próxima a gente reflete a partir de civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Gostou, não? Do meu visual verão, né? O verão deu uma jogada assim para poder melhorar, porque eu tô igual um fantasma, gente. Eu me atrasei, eu vou contar para vocês. Olha isso. Eu fui passar um negócio na cara para melhorar minha cara, mas o negócio lambuzou, tava com cara, tem brilho no protetor, e eu fiquei uma coisa, eu falei, eu vou com cara de fantasma mesmo. E aí eu dei essa mudada aqui no cabelo para poder melhorar, porque eu não quero assustar vocês, né? Boa noite, Angélica. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Eles dizem, não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí Kardec comenta, nessa lei aqui eu estou percebendo que Kardec faz vários comentários. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. A gente aprende no Espiritismo que todos nós fomos criados simples e ignorantes, somos criados porque, né, Deus está sempre criando, mas aqui, né, nós sabemos que, não sabemos quanto tempo nós temos, mas a gente é meio rodado. E aí, todos nós fomos criados simples e ignorantes, o entendimento é que nós não tínhamos essas aptidões e vamos desenvolvendo. Deus não tem preferidos, sempre falo isso aqui, né? Então, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre a evolução intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, ou seja, nós somos perfectíveis, nós temos isso dentro da gente, porque a lei do progresso é uma lei divina. Então a gente é impelido a esse progresso, não tem ninguém que não seja. O que acontece é que alguns se acomodam mais. É um grande exemplo hoje em dia, a internet. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet. Né? Tem a questão do sinal, tem a questão financeira, então não é todo mundo. Mas no geral, pelo menos nós, né, que estamos aqui reunidos, nós temos acesso à internet. Agora, qual o uso que você faz da internet? Esse uso que você faz da internet, né, seu livre-arbítrio, é o que vai fazer a diferença. Eu estou dando o exemplo da internet, mas para tudo nessa vida, né?
o uso que a gente faz. Eu posso passar o dia inteiro vendo fofoca, vendo besteira, né, falando mal da vida dos outros, ou eu posso jogar meu chinelo. Ou eu posso me instruir, eu posso buscar conhecimento, isso de diversas formas. Não estou falando que a gente só tem que consumir, né, algo intelectualizado, enfim. Mas a maneira, né, a gente pode usar essa ferramenta para o bem ou para o mal, para nos instruir ou para, de repente, agredir, assim como a gente sabe que tem pessoas que vão nos comentários lá e querem ferir o outro. Por quê? Gente, não tem uma louça para lavar, não tem um box para esfregar? Tem, mas a pessoa não quer, né? Isso, ao invés de ser útil, ela vai dirigir a sua energia, sua atenção para isso. Então, nós temos essas oportunidades a todo momento. Aí aqui ele fala, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, a lei do progresso é uma lei natural. Todos nós temos isso, né? Em nós, somos estimulados, temos as condições. Porque, por exemplo, eu falei da internet. Tem pessoas que não têm acesso à internet, mas querem tanto conhecimento que pegam, por exemplo, um livro emprestado, se tiverem oportunidade. Quantas vezes a gente vê na televisão, por exemplo, projetos, né, de bibliotecas, às vezes itinerantes, enfim, alguém que faz ali num bairro até humilde, né, tem ali uma biblioteca, reúne livros e quem tem a vontade, tem o interesse, vai buscar isso para ter o conhecimento, para aprender. Então, isso vai de cada um, não é só das facilidades. Na 777, Kardec pergunta, tendo o homem no estado de natureza menos necessidades que é o estado primitivo, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria quando num estado de maior adiantamento. Porque parece que quanto mais a gente se adianta, mais a gente se complica, né? Mais a gente arruma história, mais a vida fica difícil. E aí ele diz, diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Eu entendo aqui que ele está querendo dizer um estado mais simples, né? Uma maneira mais simples de viver. E eles dizem, que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, eu até lembrei aqui agora de que eu estava ouvindo um podcast outro dia e que a pessoa mencionou um luto, porque, né, alguém próximo tinha desencarnado e um amigo em comum falou, né, levantou a questão. O que era aproveitar a vida? Porque as pessoas costumam falar, né? A gente tem que aproveitar a vida. E aí ele questiona o que é aproveitar a vida. E aí eu associei isso aqui, né? As crianças também são mais felizes do que os homens feitos, porque muitas vezes a gente deturpa, não compreende bem o que é ser feliz, o que é aproveitar a vida. E a minha ideia de aproveitar a vida, com certeza, é diferente de alguns de vocês. Pode não ser de todos, mas cada um tem a sua maneira, né? Então que fique essa reflexão. Às vezes o que é muito importante para um não é importante para o outro. Então, os nossos valores são diferentes. Por isso que às vezes a gente, quando vê alguém vivendo a vida de uma maneira muito diferente da nossa, a gente fica, né, meio, como é que consegue e tal? Mas são as necessidades de cada um. Então, eu entendi essa pergunta e resposta aqui dessa maneira, né? Às vezes você, mesmo ali estando, né, aqui a gente está falando de progresso, de desenvolvimento, mas isso não impede que a pessoa, mesmo se desenvolvendo, ela queira viver uma vida mais simples do que aqui no caso falando de civilização, de muitas coisas. E na 778 ele pergunta, pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Eles dizem que não. Como a gente já falou várias vezes aqui, né, o progresso, ninguém vai, né, para o espiritismo, não há a reencarnação em animais, né? A gente, a partir desse momento, somos aqui espíritos humanos, então nós vamos reencarnar sempre como humanos e não vamos regredir. Todo o conhecimento adquirido, toda a nossa moral, ela permanece. Né? Dizem muito isso, né? A gente não leva nada dessa vida, nada de bens materiais, a gente vai levar o sentimento que gerou, o que a gente desenvolveu, as nossas virtudes, os nossos vícios. Nós vamos focar aqui na parte boa.
nosso conhecimento. Então não vai se apagar. Existe o esquecimento do passado, mas fica lá, né, na memória do espírito, e a gente acaba trazendo isso, desenvolvendo à medida que a gente vai vivendo e vai tendo facilidades para certas coisas, é porque existe aí essa vaga lembrança das vidas passadas. Então eles dizem, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Imagina também o caos que não seria, né? Meio que a bagunça. A pessoa progride um pouco, aí volta 10 passos e vai para frente. Vai. Se já tá difícil a gente só progredindo, imagina se tivesse essa opção. Mas não faz muito sentido, né? Que fique claro isso. Não existe, nós passamos por certas dificuldades, temos as expiações, as provas, mas não vamos regredir a esse ponto de reencarnarmos como animais ou reencarnarmos numa condição inferior moralmente. Se eu já passei por algo, se eu já superei um instinto aí animal, eu não vou voltar a ter isso, à medida que eu já superei completamente. E a gente, quando já tem um tempo, seja qual for a religião, mas aqui nós somos espíritas, a gente vai percebendo não só dentro da religião, mas também com o tempo. Se você é uma pessoa aberta, né, a refletir, a mudar comportamentos, a ter uma maturidade, conforme os anos vão se passando, você para e fala, há 5 anos talvez eu agisse de maneira diferente, né, melhorei bastante. Você vai percebendo as suas mudanças. Isso é bom. Muito ruim quando a pessoa acha que já está ótima, né, que não tem mais o que progredir. Aí está na hora de desencarnar, sempre falo isso. Então, na marcha do progresso, que é o próximo item, Kardec pergunta, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Isso já faz parte da gente ou é ensinado? Se eu não ensino o outro a progredir, ele não tem condições, né? É cultural? Eles dizem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso é importante, a gente viu, qual foi a outra? A gente estava estudando a lei de sociedade na outra semana, né? A necessidade da vida social e como não é bom a gente viver uma vida de isolamento. E aqui na lei do progresso fala o quanto é importante a gente ter o contato social, porque através desse contato é que a gente vai progredir. Intelectualmente, a partir do estímulo, da troca, como é bom, né? A pessoa ensinar alguma coisa pra gente. E também a partir da questão moral, porque não adianta, a gente tá aqui estudando isso. Aí a gente se acha, né? Ah, eu li aqui, eu já sei, eu vou ser boa, não. Nem tanto aqui, porque são as leis morais, mas a gente dá uma pincelada. O evangelho, que é bem assim, né? Fazer o bem, caridade, não. Ah, já decorei tudo, tá tudo certo. Mas vai pisar no meu carro, né? Vai me desagradar, vai fazer uma coisa absurda que eu não estava esperando. São nesses momentos em que a gente tem realmente passa por aquele teste, né? Será que eu sou capaz de perdoar? Será que eu sou capaz de ser caridosa? Será que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro? É aí que a gente vai exercitar. Se você não tem muito contato social, você fica meio que numa bolha e aí também não progride. Então eles dizem isso, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Como? Através do exemplo, né? Principalmente através do conhecimento, mas principalmente através do exemplo. Você, de repente, nossa, eu admiro aquela pessoa, eu também quero fazer isso. E das conversas, né? Conversas e relações. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Isso aí é uma coisa que a gente sempre fica assim chocado quando a gente vê alguém que é muito inteligente cometendo um ato gravíssimo, né? Quando a gente percebe isso. Eu não sei vocês, mas eu sempre falo isso, né? Que eu fui entender essa diferença do intelectual para a moral estudando o espiritismo, porque até então eu ficava muito chocada. E até hoje, é claro que eu ainda fico um pouco quando eu vejo pessoas, né, formadas, assim, com muito estudo, enfim, vários títulos, e a pessoa comete um crime e você fala assim, gente, a pessoa teve acesso ao conhecimento, à ética, né, à leitura, diversos autores, enfim, como é que acha que não ia acontecer nada?
A gente não consegue acompanhar esse raciocínio, né? Mas o bom, graças a Deus, é que a gente não vê sentido nisso. Porque se a gente visse, se a gente tivesse uma afinidade, aí tava ruim pra gente. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, essa daqui foi a que eu respondi, né? Olha isso, gente, é o calor. É a de baixo. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, muitas vezes a pessoa vai evoluindo intelectualmente, mas a moral fica lá embaixo. E aí precisa de um trabalho, né, para dar uma acelerada. Então, Kardec pergunta, ele vai dar aquela cutucada. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, formar, gerar, ajudar. Como é que o intelectual ajuda a moral? A gente está vivendo esse momento aí, onde é perceptível, né, que a gente evoluiu muito intelectualmente. O avanço, né, tá tudo acelerado. No outro dia eu estava vendo, acho que foi ontem, que apareceu um negócio de como inteligência e robô pode ajudar a limpar a casa. Eu super achei interessante essa parte aí. No futuro, daqui a alguns anos, né? Tem já aquele robô lá que vende por aí, enfim, não sei se funciona, mas aquele que limpa aí, fala, aspirador, sei lá. E aí tem esses robôs que aparecem na televisão. A gente não sabe o que espera. Eu só sei que com certeza vai ser algo que a gente não consegue imaginar no momento, porque tudo que a gente tem hoje, tão rápido como foi, a maioria, pelo menos de nós, acho que não conseguiria imaginar, né? Há alguns anos. E aí a gente vê, é perceptível, né? Graças a Deus que a gente está caminhando aí nesse progresso intelectual, né? Vacinas, remédios, graças a Deus. Muita inteligência sendo aí compartilhada, conhecimento, porém, e a moral? E o bom senso, né? E a educação, como é que anda? Bom, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Eles dizem pra gente que a inteligência nos faz perceber melhor. Não, a gente tá vendo aí que não é certo assim, né? Eu sou inteligente, então tem a moral elevada. Mas faz com que a gente tenha essa capacidade de parar e refletir sobre a moral, o que é certo e o que é errado. Ainda mais seguindo aquela máxima de se colocar no lugar do outro. Imaginar como você se sentiria se alguém fizesse aquilo com você, né? Então tem esse ponto, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. E à medida que nós nos desenvolvemos, aumenta o nosso livre-arbítrio, o que aumenta também a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos responsáveis à medida, né? Cada vez mais que a gente tem conhecimento, mas nós somos responsáveis por isso e a gente consegue compreender. O que acontece, tem uma pergunta que eu não vou lembrar agora, mais pra frente, né? Kardec pergunta o que impede o homem de progredir, algo assim, e eles dizem que falta vontade. É isso que falta muito na gente, né? Vontade. Com esforço, se você tiver aberto, tiver vontade de aprender, você vai conseguir. Ainda mais hoje em dia, com tanta coisa aí, tanto conhecimento, livro, vídeo, tudo sendo compartilhado. Mas é muito mais cômodo, né? Porque quando você sabe alguma coisa, você realmente tem a responsabilidade. Às vezes, alguém fala alguma coisa comigo e aí eu penso assim, meu Deus, mas se eu parar de fazer o que eu tô fazendo e for fazer, né, eu acabo ajudando demais e não faço a minha parte, da minha parte. Mas ao mesmo tempo é complicado, porque à medida que você sabe alguma coisa, eu sei fazer algo, alguém vira e fala, me ajuda, se você fala um não também, é uma coisa meio egoísta, então é difícil, né, esse ponto. A gente acaba tendo, à medida que se tem mais conhecimento, que você consegue discernir melhor as coisas, tem um raciocínio ali amplo, você vai obtendo mais, né, responsabilidade, talvez até seja mais difícil você dar uma relaxada e descansar. Então, muita gente, eu imagino assim, que também tem essa preguiça, sabe? Vamos vivendo assim no automático. Essa é a minha opinião, se vocês quiserem, deem aí os pitacos de vocês. E Kardec dá mais aquela cutucada na B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também.
Ou seja, é gritante a diferença, né, do intelectual para a moral. O que acontece aí? Eles dizem: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam ao equilíbrio. A gente percebe isso quando vê o quanto o crime, infelizmente, é organizado, né? Às vezes, principalmente em matérias que, né, deflagram e mostram toda uma estrutura, né, que a polícia levantou sobre determinado crime, enfim, é a pessoa, um grupo de pessoas utilizando a sua inteligência para o mal. Porque se não houvesse ali uma inteligência de uma organização, uma inteligência contábil, uma inteligência, né, um network, enfim, todas essas habilidades desenvolvidas, aquilo não ia fluir, não ia dar certo. Então, para que a pessoa consiga, até no crime, né, ela ter uma estrutura, ela precisa desse desenvolvimento da inteligência. É isso que ele fala aqui. Às vezes uma pessoa é muito instruída, mas utiliza isso para o mal. Uma outra coisa que me lembrou também é o crescimento e a criatividade que esses golpistas têm. A gente está sempre vendo um crime diferente, um golpe diferente, que vai abordar a pessoa pelo WhatsApp, aí tem o clonar o WhatsApp, tem muita coisa. Se você coloca um anúncio nesses sites como OLX, os sites de venda de carro, enfim, tem sempre um golpe. Tu bota um anúncio esse ano, vai ter um tipo de golpe. Se você botar um anúncio ano que vem, ou daqui a 6 meses, outro tipo. Além das ligações, coisas que você fica sem entender. Um golpe que eu tenho visto muito e que eu ainda não consegui entender, outro dia até apareceu a matéria, eu vacilei que eu não vi. Eles roubam a foto da pessoa, criam, né, com outro número lá, bota a foto, o nome da pessoa e entra em contato com os contatos da pessoa, ou seja, não clona o WhatsApp da pessoa, aquele número que ela realmente tem, o que era muito comum há um tempo, até que o WhatsApp começou a fazer campanha sobre a verificação em 2 etapas, e os programas de TV também começaram a falar muito sobre isso. Hoje em dia eu vejo muito essa questão da pessoa chegar e mandar, né, para a mãe principalmente: oi, salva aí meu número novo. E eu não consigo entender como eles chegam nisso, porque não é de pessoas. Às vezes a pessoa até nem usa o WhatsApp para trabalho, não divulga o número. E eles fazem isso. Esse é um dos exemplos, né, que eu lembrei aqui, mas existem inúmeros. Tudo isso eles conseguem como? Com a inteligência. Aí o Nando está falando que em São Paulo acontece muito isso. Aqui no Rio também tem acontecido demais. Vira e mexe, praticamente toda semana tem alguém numa rede social ou lá no WhatsApp avisando: olha, estão se passando por mim, estão falando isso e isso. Então a gente fica, né, com essa preocupação o tempo todo. Tem vários, né? Falar que você tem uma renegociação de dívida, falar que você precisa atualizar o seu cadastro no banco. Eles mandam por SMS, eles mandam de todo lado. Então a gente precisa, até nós, né? Eu tô falando aqui pensando em vocês que estão aí online comigo agora, Leandro e Nando, que somos mais novos e tendo pessoas idosas perto também, né? Temos que fazer esse serviço aí de instrução, de auxílio, para que não caiam nesses golpes, porque até os novos caem, é claro, mas os idosos estão mais suscetíveis a isso. E eles fazem com que pareça que aquilo ali é real. Tipo, no caso, esse golpe que eu falei do WhatsApp, mandaram para minha mãe umas 3 vezes a mensagem, né? Oi mãe, meu número novo, sobre as minhas irmãs. E aí a minha mãe até falou: mas ela realmente mudou de número? Eu falei: claro que não, ela tá falando com a gente o número dela lá no grupo. Então ficou muito claro, mas tem pessoas que não tem tanto contato assim com o outro, né? Que às vezes tenta falar e naquela hora não consegue. Um outro ponto também que uma pessoa próxima a mim me contou, que acabou caindo no golpe, que foi esse, aí pede dinheiro e aí ele transferiu, um amigo meu falou que foi porque pegaram o nome de uma pessoa que é irmão dele, então
tem essa coisa de faz um Pix para mim, me ajuda aqui, realmente existe. Aí eles, né, alcançaram ali uma pessoa que realmente tem essa facilidade de fazer o Pix. E ele estava na correria, estava sobrecarregado com muito trabalho, então não maldou na hora, né? Não parou para pensar se aquilo ali fazia sentido. Ele disse que só percebeu quando a pessoa começou a usar um linguajar que o irmão dele não usa. Aí é que caiu a ficha dele. Imagina se ele perdeu mais de R$1.000. Então, mais uma das coisas, né, que a gente precisa tentar sair do automático, de se encher de tarefas, por mais difícil que seja, né, de viver uma vida acelerada, porque aí a gente fica mais suscetível a isso. A gente acaba fazendo ali sem parar e questionar. Ué, mas por que né, essa pessoa mudou de número mesmo? Vou confirmar, vou mandar um áudio, vou fazer uma ligação. Leandro está falando, em teoria, com maior intelecto, conhecimento, o indivíduo tem mais facilidade de compreensão que pode ou deveria facilitar a escolha. Eu acho que às vezes a pessoa, como eu falei, oi Tiago, eu acho que às vezes acontece mesmo de uma falta de vontade ou de um momento, porque tem aquela coisa de que cada um tem seu tempo. Então, às vezes a gente vai vivendo no automático mesmo, e só quando a vida dá aquela sacudida, aquela espremida, e que a gente sente a necessidade de mudar, e aí com base na nossa inteligência, parar e pensar, o que eu ando fazendo de errado, né? Se a vida aqui não tá legal, eu preciso fazer algo, porque através, a gente viu aqui, né, é através do contato social que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Então, se eu tô cometendo erro com frequência, isso vai vir para mim, né, através do contato que eu tenho, as pessoas vão me apontar isso de alguma maneira, direta ou indiretamente, e eu vou poder me transformar se assim eu desejar. Como os espíritos falam, se eu tiver vontade. E todos nós temos algo para mudar. Se nós não tivéssemos, não estaríamos aqui. Então a gente precisa, poxa, estão indicando esse ponto aqui, isso aqui não está legal na minha vida. Então eu vou tentar refletir com o intelecto, né, com o conhecimento, o que eu preciso fazer. E se eu ainda não tenho, eu posso buscar esse conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito material, principalmente aqui na internet, né? A gente, graças a Deus, vive essa era aí da informação, da mídia. E através disso a gente pode se transformar e progredir, como é o nosso tema aqui. Agora, gente, eu falei tanto que onde é que eu tô aqui? Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Nós estamos vivendo esse momento, creio eu, né? Que a gente está aí, como eu falei, muito desenvolvimento intelectual, a moral lá embaixo, mas é claro, já temos aí uma galera, espero que a gente faça parte, pelo menos lá de baixo, que a gente, né, não é assim, vamos lá, né, vamos lá, planeta, vamos evoluir, vamos corrigir, isso aqui não tá certo. Eu vou ficar calada porque eu ia já adiantar uma resposta ali da frente. 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Ou seja, o progresso é lei divina, mas eu não estou gostando desse progresso, pode parar por aí, que eu sou poderosa e eu declaro que o progresso vai parar porque não está me agradando. Nada disso. Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, ou seja, tem pessoas, grupos, povos, enfim, que podem, que aqui ele fala, tem o homem o poder, né? Confundir, atrasar, embaraçar, né? Dar aquela embaralhada. E aí, principalmente, como a gente sempre fala, e aqui ele pergunta, tem o homem o poder, ou seja, eu só tenho influência aqui na minha casa, digamos assim, né? Então a gente tem que, a gente vai perceber que quem tem um poder, né, de oratória, de liderança, de influência, um político, enfim, né, diversas pessoas que têm algum poder, elas podem sim acabar embaraçando um grupo, né? Como eu falei antes, não, esse progresso aqui, esse assunto não me interessa, então eu vou. Não tô nem falando que seja intencional, não, eu tô brincando, né, dizendo não tá me agradando assim, é uma forma de brincadeira, mas a gente vai sempre no que a gente acha que é o correto. Então, fica complicado também, porque vamos falar, né, o que é o correto. Para mim, o correto é o que eu penso. Se eu pensasse diferente, né, a gente vai assim.
Mas, no momento com tantas divergências aí de pensamentos, eu acho que o ideal é uma busca pelo equilíbrio, né? De buscar entender aí esses pontos, porque a gente está vivendo, parece que, muitos extremos, e aí parece que está todo mundo errado e ninguém está certo. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde. Eles dizem: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Aí Kardec comenta: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, ou seja, quando as leis se tornam incompatíveis com esse progresso que está acontecendo, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Então tem certas coisas, por mais que o homem possa confundir, atrasar, né, o progresso, as mudanças que estão acontecendo, o que tiver que ser, vai ser. O homem não tem esse poder de acabar, de paralisar por muito tempo o progresso que é para ser. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então a gente vai ver, boa noite, Simone. A gente vai vendo que, é claro que nesse momento a gente vive muita confusão, né? A gente não sabe o que está certo, o que está errado, se é isso aqui, se é aquilo ali, mas o tempo traz as respostas. E o tempo vai trazer isso, né? O que é a concordância das leis humanas com a justiça divina. Essas ideias, elas vão vir, né? Kardec já diz lá na Gênese que esse momento da transição é um momento de embate de muitas ideias, mas a gente precisa, como eu falei, buscar esse equilíbrio para ver o que é o melhor para todos, porque nós somos muito diferentes e a diversidade ela está cada vez aí mais em alta. E aí ele fala aqui, né, nesse comentário: assim será, quando estas se tornam incompatíveis com ele, as leis, né, com o progresso, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Todos devemos participar do bem, pensar no bem de todos, né? As leis servem para isso e não para, né, ter a força, os mais fortes. E aí eu acredito que, por mais que a gente ainda tenha muito a caminhar na questão, né, geral, aqui não estou falando de partido, não, estou falando de político em geral, de lideranças em geral, a gente sabe que ainda tem muito a evoluir, principalmente na questão moral, mas acredito eu que para o futuro sim, o povo vai ter mais voz, vai ter mais direito, né, que a gente sabe que, olhando para trás, para a história, tem essa questão de que, né, o pobre, o povo, principalmente pobre, né, acaba sofrendo demais, né? Tem que aceitar e acabou. Mas acredito eu que aí as mudanças que vão vir nesse tempo aí que está se abrindo para a regeneração vai trazer mais esse poder para o povo. A internet já facilita, né, na questão da comunicação, da troca de informação assim muito rápida, até na organização de manifestações pacíficas, pelo amor de Deus. Então, é mais assim essa questão. Até vejo às vezes, né, alguns políticos fazendo enquete, por exemplo, no Twitter, né? Aqui, que eu tô lembrando, por exemplo, o prefeito do Rio, eu acho que quando o Pelé desencarnou, ou foi outro, não lembro, ele fez a enquete lá perguntando, dizendo que ia trocar o nome, né, de uma avenida, eu acho, esqueci agora, eu não sei se é avenida, mas enfim, é uma coisa, é um caminho onde carros passam, né, e aí ele perguntou qual era o nome, né? Se era, sei lá, se era Pelé, se era Edson Arantes, qual é o nome que dava direito lá? Eu acho que foi isso, tomara que eu não esteja passando aqui fake news, mas foi por aí. E outras coisas mais, que eu vejo às vezes algum político colocando lá, né? Uma enquete, para ver uma coisa que é simples assim, né? Para poder, coisas mais complicadas, complexas, não se pode fazer uma enquete no Twitter, mas é uma ferramenta, né? De ouvir ali o povo com uma rapidez e facilidade.
Pois é, Nando, graças a Deus, né? Se a gente dependesse só do homem. Mas temos aí uma ordem por trás desse aparente caos. 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Foi mais ou menos o que eu estava falando, né? Às vezes não é nem por maldade, olha para uma situação, para um caminhar e fala, não, isso aí não é progresso, a gente tem que paralisar isso. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Acredito eu, assim, pode incomodar um pouquinho, mas não vai impedir. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Eles dizem, há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí vamos lembrar da lei de destruição. Quando Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, que vai caracterizar, né, aí as pandemias, pestes, as guerras, enfim, tudo que também que vem da natureza, né, de tsunami. E eles respondem, né, que é para fazê-la progredir mais depressa. Então, nessa resposta aqui, eles falam, quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico e moral que o transforma, porque através desse abalo, aquela região ali, aquele país vai sofrer esse baque, né? A gente sabe que a vida é breve, né? Que a gente está suscetível aí a ter qualquer coisa, ou desencarnar a qualquer momento, mas quantas vezes a gente adia mudanças, né? Adia falar que ama alguém, adia perdoar alguém, a gente vai deixando, né, para lá, comportamentos que deveríamos mudar, esse excesso aí dos bens materiais, das questões, né, materiais, esse apego demais. Então, quando vem alguma situação desse tipo, não só assim, né, como aqui um abalo físico, mas situações da nossa família, com pessoas próximas, a gente sempre vai trazer essa lembrança de caramba, né, a vida não é nada. Então, essas coisas servem para que a gente, né, se ligue. E depois não possa também falar que, eu nem percebi, né? Esses cutucões que vão acontecendo. E o que está acontecendo no momento é que a gente está sendo muito cutucado, né? Está sendo muito sacudido. E aí Kardec faz um comentáriozão aqui nessa. Ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, não. Tudo que eu me comprometi. Essa lei aqui é muito grande. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, de tempos em tempos, nós precisamos mudar. Enquanto humanidade, sociedade, a cultura, a política, é só olhar para trás. Por que mudou tanto e agora está ótimo assim? Não, acabou. Agora vai ser sempre assim. Não, vai mudar. Aí, às vezes, muda e, ai, meu Deus, o que está acontecendo? A gente precisa desenvolver essa capacidade de se adaptar. É necessário. Como eu estou falando, se você for parar para estudar história, para ver séries, vídeos, filmes, enfim, você vai ver, no século tal mudou isso, aí mudou a forma do trabalho, aí mudou não sei o quê. E agora? Tá ótimo assim, não vai mudar mais? Vai mudar sim, gente. E aí ele fala, né? Irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, dessas ideias e estruturas do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que se eleva em pensamento acima da sua própria personalidade, para de olhar só para o seu umbigo, dá uma olhada assim lá do alto da montanha para ver o que está acontecendo aqui, o que pode ser.
Admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Então, depois que passa, né, como eu falei no início da live, essa coisa confusa, momentaneamente, você tá ali, não sabe o que está acontecendo, nada tá muito certo, mas depois as coisas se acalmam e se equilibram. Na 784, Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Que é uma dúvida tão comum, gente, tão comum. Tanta gente fala, né? Ai, não, tá tudo piorando. Ai, mas o homem, olha, a humanidade tá uma desgraça. Vocês já ouviram isso? Nossa, eu ouço sempre as pessoas falando. Às vezes eu tento, né, trazer uma mensagem positiva, mas às vezes é cansativo também, eu deixo pra lá, né? Enfim. Mas pelas coisas que têm acontecido, é um pensamento comum. As pessoas falarem, né? Ai, não sei onde é que vai parar, não tem mais jeito, tá tudo piorando. E é interessante que nessas próximas aqui questões, eles vão nos trazer essas informações. Olha como é bom estudar o Livro dos Espíritos. Eles dizem: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Olha como é importante a gente reprimir, a gente corrigir. Não é ficar arrumando briga com ninguém, não é ficar discutindo, mas de repente você vê uma pessoa tendo uma fala errada, uma fala que atinge o outro, que afeta o outro, que faz mal, você dá um toque. Principalmente se você tem intimidade, um comportamento, você falar assim: você não acha que se aquela pessoa fizesse isso com você, você também não ia gostar? Né? Então a gente pode, de uma maneira sutil, provocar algumas reflexões. Não dá para ficar calado. Ai não, a pessoa está no tempo dela, vou ficar aqui caladinho. Que aí também é um pouco de egoísmo a gente guardar tudo isso. A gente não vai ficar forçando a barra. Mas se vem de uma maneira natural, você tentar esclarecer a pessoa, é importante. E eles dizem: faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, quanto mais a gente vê o mal se alastrando aí, né, ganhando muita mídia, a gente vai vendo o quanto é necessário que haja uma transformação, a necessidade do bem e das reformas. E aí você pensa, né? Nossa, é necessário mudar uma lei, mudar um comportamento, e principalmente o que eu posso fazer para contribuir nessa melhora do mundo, porque também não dá para a gente ficar só reclamando. O que eu posso fazer que seja pelo menos pequeno? Uma ajuda material ou uma ajuda moral, ouvir o outro, né? Tem tantos trabalhos aí voluntários, além do que a gente pode exercer dentro da casa espírita, ou que não seja um trabalho voluntário, mas que você possa colaborar de alguma forma. Tantas pessoas que se propõem a projetos, né? Eu tenho amigos que entregam café da manhã no domingo para pessoas em situações de rua. Eu tenho um amigo que faz o alimento, né? Trabalha na cozinha do almoço para pessoas em situação de rua. Tem tantas pessoas que trabalham em projetos e a gente pode colaborar de alguma forma, seja contribuindo com valor ou divulgando aquele projeto. Então as oportunidades, elas são inúmeras, só não dá para a gente ficar assistindo, reclamando e achando que está tudo ruim. Então aqui ele deixa claro que se a gente observar todo esse conjunto, a gente vê que a humanidade está sim progredindo. E aí qual é o maior obstáculo desse progresso? Eles dizem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Sempre vai ter a oportunidade, até em algo que aparentemente não tenha, né? Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade maior existe e infinitamente mais duradoura. Quando você, até eu vi
eu acho que algumas frases essa semana, não separei aqui, poderia, né? Sobre isso, né? Você precisa cuidar de você, mas quando você faz o bem ao outro, quando você é útil ao outro, a felicidade é muito maior. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer por você, não tenha que cuidar de você. A gente tem que estar bem, né? Para poder fazer pelo outro. Mas é sobre isso, essa felicidade que você sente em auxiliar o próximo. E até vi um vídeo, esse eu vou lembrar mais. Eu acho que foi uma frase que eu não tô lembrando agora também, nem a autoria, nem a frase correta. O outro foi um vídeo que o Augusto Cury publicou em que ele falava sobre isso. O sol não brilha para ele brilha para os outros, né? E aí ele ia dando exemplos da natureza que são para o outro. E nós também, humanos, precisamos ajudar os outros através do contato social e da caridade, né? De ser útil ao outro, lei do trabalho também. É que a gente vai se fortalecendo, crescendo e se iluminando e encontrando essa felicidade maior e infinitamente mais duradoura. Kardec comenta o seguinte: há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Então, esse progresso intelectual que a gente vê aí, né, que avançou demais, é porque ele também foi estimulado, foi ali todo mundo se envolvendo. Agora, a moral. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível, a moral no nível do intelectual. Entretanto, comparando os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Kardec fala: ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Se olhando para trás a gente vê o quanto foi desenvolvido o intelectual, né? Por que agora vai parar? Por que não vai ter esse avanço moral? Porque será impossível que entre o século XIX e o século XXIV, né, haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX. Aí, como ele fez, né, codificou a doutrina espírita no século XIX, ele faz essa comparação. Se entre o século XIV e o XIX teve tanto progresso, por que do século XIX até o XXIV também não vai ter? Por que esse pessimismo, minha gente? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria um absurdo. A gente sabe que a gente não está no apogeu da perfeição, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, quando você vê os costumes sociais lá do passado e vê o quanto progrediu, a gente pode fazer aí, né, por dedução, a lógica de que esse progresso ele vai continuar. E, além do intelectual, da moral, como ele fala aqui dos costumes sociais. Aí o Leandro está falando, como a metáfora do copo meio cheio, copo meio vazio. Como cada um vê. Exatamente, porque aí acaba se tendo uma visão, né, pessimista, de acordo com os fatos ocorridos. E ok, gente, realmente, às vezes tem momentos em que a gente não está bem, a vida não está andando, não está dando certo. E o importante é que a gente tenha, boa noite, Rob, que a gente tem, assim, aquele estalo, né? Não, peraí, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não posso ficar nesse pessimismo. Porque entrarmos, né, num momento de tristeza, num momento de pessimismo, de frustração, é comum, é humano. Não vamos aqui falar que todo dia a gente tem que estar para cima, otimista, né, animado. Mas a gente permanecer nisso, a gente tem que ter atenção. E aí aqui no nosso estudo, falando sobre o progresso, a gente não pode cair nessa de que as coisas estão ruins e que vão piorar cada vez mais, que não tem solução. Sim, vai haver uma solução. E a gente precisa contribuir de uma maneira positiva através dos nossos pensamentos, da nossa energia, porque nós estudamos isso. É importante para a nossa vida pessoal que a gente se mantenha positivo e também no coletivo, porque a gente está aqui como uma família, né? A humanidade inteira. A gente ficar imaginando que, eu tô isoladinha aqui na minha casa, no meu quarto. Não, peraí, né? A gente sabe que a gente está ligado um ao outro. Somos todos filhos de Deus.
seja lá qual for a forma que você entenda a Deus. Estamos conectados, e aí tem a questão dos fluidos. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai vendo quanto a gente está mais aí ligado. A gente já pode perceber isso cientificamente, né? De uma forma como o ar que a gente respira. A gente respira o mesmo ar, e justamente por isso é que a pandemia acabou dificultando aí tanto a nossa vida. Foi aquele susto total e infelizmente, né, levou muita gente ao desencarne, por conta de ser algo que estava ali no ar. E aí mostrou qual foi o tapa na cara da pandemia, né? Que independente da sua classe social, do seu estado aí, das suas riquezas, enfim, da sua capacidade intelectual, você respira o mesmo ar que o outro. E se o ar tem um vírus, e se o ar está poluído, e se tem um problema, tá todo mundo junto. Então essa para mim é uma grande lição da pandemia, e que eu acho que só não percebeu quem não quis, né? Como eu costumo dizer, quem está dormindo esperando a regeneração chegar. Aí Kardec fala isso, né, que seria um absurdo imaginar que ou a humanidade está no apogeu da perfeição e, portanto, não tem mais o que progredir, ou que ela não é perfectível moralmente, mas isso a experiência desmente, já que o passado nos mostra isso, esse avanço. Povos degenerados, 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos, aí eu já comecei a me embolar aqui. Eu acho que vou ter que passar um pouco de 9 horas para poder finalizar povos degenerados. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Aí eles respondem com a resposta nisso, que eu abri aqui a live. Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. É interessante porque a nossa casa, o nosso lar, é aquele ambiente que deve ser do aconchego, onde você se protege, onde você se recarrega, onde você, né, teoricamente precisa estar bem, é o teu cantinho ali. Você quer paz, mas se a tua casa está em ruína e você precisa reformar, precisa demolir para construir uma melhor, uma mais sólida, nesse momento, né, e eu sempre trago aqui também a questão das obras, você está vivendo ali um caos. É barulho, é poeira, é confusão, você está ali. E é mais ou menos esse momento que a gente está vivendo aqui na Terra, um momento da desordem. Então a gente não pode achar que essa desordem ela é para sempre, é um momento para que as coisas se equilibrem. Não tu tá falando, perfeito, pena que muitos não caíram a ficha, acha que o ar deles é exclusivo, exatamente. Fazer o quê, né? Nem todo mundo para perceber isso, talvez lá no momento, em alguma época, entendeu, mas depois deixar para lá. Mas a gente vai percebendo que essa é uma tendência, pensar-se mais no coletivo. Não dá para estar muito bom para mim e não tá bom para o outro. Até eu compartilhei há pouco tempo aquela ideia, né, de alguns milionários que falaram que era para aumentar o imposto, né, a taxa sobre a fortuna deles. Pensando nisso, porque não adianta acumular fortunas se outras pessoas não têm nada. Então, enfim, são medidas que eu acho que a gente vai começar a ver daqui para frente sendo um pouco mais comuns. Kardec diz, compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Ou seja, aquela casinha que para você já não fazia mais sentido, porque agora você está rico, milionário, você quer um palácio, ela vai servir de abrigo para uma pessoa que nem tinha essa casinha simples. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem um povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos adiantados, tomaram um lugar que fica vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. É dessa forma que existe
essa migração e imigração entre os povos de planetas, né, que se fala, que vieram os exilados de Capela, que nesse momento também de transição pode ser aí que haja, né, através das desencarnações, principalmente coletivas, que haja, não quer dizer que todo mundo que desencarna dessa maneira não vai mais reencarnar aqui, mas de uma maneira geral, né, existe esse intercâmbio aí, que sempre ocorre entre o plano espiritual e material também, dizem, né, Kardec traz isso, que no momento também vai ter para outros planetas, porque o progresso ele tem que existir. Então, aqueles que estiverem atrapalhando muito o progresso serão convidados a se retirar para serem úteis em outros planetas que estejam de acordo ali com a sua vibração, com as suas necessidades. E aí ele traz aqui esse exemplo da casa, né? Então, que a casa que para você, né, não é boa, para você não, né, tá prejudicando, tá te limitando, para outro é muito boa. E isso serve para tudo, né? Para trabalho, para situações, para relações. Às vezes não tá bom para você do jeito que tá, não é que aquilo ali é horrível, não precisa ser horrível. Às vezes é só que para você já não tá bom. Porque você está vibrando diferente. Se você progride muito, você vai querer algo mais, algo além, vai ter outras necessidades. Kardec pergunta, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Eles dizem que sim, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. E ele pergunta qual será a sorte futura das almas que animam essas raças. Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, como eu falei, mesmo aqueles que vão para outros planetas, eles vão para terem oportunidades. Não existe essa de, né, foi condenado ao mal eternamente. Eles vão receber outras oportunidades. Agora, a gente aqui não pode, a gente que eu digo, olha só, pessoa evoluída, né? Quem está um pouquinho melhor é que não pode ficar sofrendo eternamente as consequências dos atos ruins daqueles que não se adiantam, daqueles que continuam atrasados. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Não pesquisei o que é isso. Antropófagos, né? Ele pergunta se os homens mais civilizados, então vamos lá, né? Nós que estamos aqui, domingo, estudando, né? Pessoas mais ou menos, já fomos selvagens? Claro que fomos, né? Tu mesmo foste mais de uma vez antes de... Tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Então, como eu sempre falo, quem estava fazendo guerra lá atrás, quem estava matando todo mundo, quem estava fazendo, aprontando, né, e acontecendo, éramos nós. Agora, eu também acho que a gente não pode ficar assim, mas a humanidade está assim, né, fazer o quê? O progresso vai vir. E nós fizemos no passado. Não, a gente não vai ficar condenando, apontando, cancelando as pessoas na internet, enfim, né, bem, com ódio, mas a gente precisa observar, como ele disse aqui na outra, faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Não foi essa, foi outra. Pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É necessário que a gente também reprima o que existe de errado, né? Então, tendo essa consciência de que nós também já cometemos muitos erros. Kardec pergunta, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? É interessante porque o povo tem um apego, né? A gente está aqui, não pode mudar. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Vão morrer, gente. Porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Boa noite, Eduardo. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então os povos, eles também se acabam, já acabaram ao longo da história alguns povos,
e vão acabar, se estiverem presos, né, a esse estado ainda inferior. Como a gente foi vendo durante esse estudo, as leis humanas, elas precisam mudar, né, estarem de acordo com as leis divinas. Os nossos comportamentos precisam. Então, se não houver essa mudança, o jeito é extinguir de uma maneira natural, né? Não estou falando aqui, gente, lei de destruição, mas aquela que acontece de uma forma natural. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Kardec pergunta. Essa é a última pergunta, só que a resposta é muito longa, mas eu vou fazer ela, gente, para que a gente possa, na próxima semana, começar direitinho a partir da civilização. Eles dizem que uma nação única não. É impossível que tudo vire uma nação única, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, como a gente está vendo aí, né? Há um ano a guerra aí, a Rússia e a Ucrânia, nem de viver às expensas dele. Mas é importante que a gente traga também aqui para o nosso, né? Será que a gente está, o que a gente está fazendo aí no convívio, no trabalho, com o vizinho, com todo mundo que cerca a gente? Mas em resumo aqui nessa resposta, que depois vai vir um comentário de Kardec de 1,5 páginas, enorme. A resposta deles é essa, né? Não tem como existir uma nação só no futuro, porque cada povo tem seus costumes, suas necessidades devido ao seu clima, tem sua cultura. Agora, tendo como base a caridade, né, todos nós estaremos unidos por isso, sabendo que somos irmãos, que somos um só povo com relação a sermos filhos de Deus. E aí tem essa ajuda. Eu acho muito bonito quando a gente vê em algumas situações, como agora teve aquele terremoto, gente, foi... Ai, gente, onde é que foi mesmo? Na Turquia? A pessoa esqueceu. Enfim, aí que mandam, né, pessoas para ajudar, mandam alimentos, mandam água. Até eu vi que uma cadelinha treinada tinha achado algum, sei lá, 2 pessoas, 3, não lembro agora. Pessoa cheia de informações. É que eu não anoto antes, né? O negócio eu vou lembrando aqui. Como diz uma pessoa que eu conheço, vou fazendo download. E aí, Siri na Turquia, eu sabia que tu ia me salvar. Isso aí, então aí tem, né, essas ajudas humanitárias, e aí é bem bacana, porque, bem bacana que eu tô falando, vocês estão entendendo, né? Bem bacana o fato de estarem enviando, mostrando que assim, me afetou, não me afetou, mas não é assim, né? Se eu tenho aqui disponível pessoas para ajudar, material, enfim, ajuda. Ladeira também falando, né? O terremoto na Turquia e na Síria. Então, eu estou dando esse exemplo que é bem atual, mas isso acontece em vários momentos, né? Essa ajuda, e que é importantíssima. Então, é isso que eles estão falando aqui. Não é necessário que seja um povo só, um país só, uma nação só, mas que haja, através da caridade, desse entendimento de que estamos ligados, né? Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade e viverão felizes em paz. Aí começa um comentário de Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se mais durante a sua marcha lenta através dos séculos. Milhares de indivíduos morrem todos os dias.
Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á sua relativa inferioridade da felicidade reservada àqueles que chegam por último, ou seja, quando o planeta estiver muito bom, né, a sociedade estiver muito boa, está muito bom de viver aqui. Aí aqueles do passado que colaboraram de alguma forma, né, não puderam usufruir dessa felicidade, dessa harmonia e dessa paz. Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, ou seja, com a reencarnação, é igual para todos os direitos à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram naquele tempo, como eu disse aqui, né, éramos nós que estávamos lá causando, né, todo aquele transtorno, enfim, cometendo erros graves no passado, voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada? Por que esse favor, né? Por que Deus permitiria? A gente já até falou sobre isso no início do estudo. Porque Deus permitiria isso? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior, para ter seus privilégios, né? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse período milenar tivessem tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e desaparece outra, né? Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos, outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será, então, admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Com relação, né, a essa mudança, senão aqui ele está refletindo se você considerar só uma existência, né, que não é esse progresso através da reencarnação. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao tempo da sua barbárie, ou barbaria, a gente sempre fica na dúvida aqui, porque não tem acento, mas eu acho tão estranho, quer que venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformados. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo, que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições
e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Esse comentário enorme de Kardec. Mas eu achei importante, porque eu sei que nem todo mundo que acompanha tem o livro. E essa lei aqui, claro que todas são muito importantes, né? Mas a gente precisa... O que for possível que eu faça toda a leitura, eu acho interessante, né? Para que a gente tenha essa reflexão. E aí Kardec, nesse comentário enorme, ele fala sobre isso, considerando uma só existência e a pluralidade das existências, que isso faz com que a gente tenha aqueles espíritos que viveram no passado, que viveram num tempo de muita guerra, de muito conflito, possam tanto evoluir, tenham a oportunidade, através da pluralidade das existências, como também de colher os frutos, fazendo algo bom, ter essa felicidade, aqueles que, de repente, né, até viveram naquela época, mas queriam muito uma melhora, mas é óbvio, desencarnaram, seja através dessa briga por uma melhora, ou seja, porque tinha que ir mesmo, né? A gente não dura para sempre aqui. E aí, onde está a felicidade, né? Será justo que hoje em dia a gente viva de uma maneira boa, enquanto aqueles que lutaram por isso não estão vivendo? E aí estão aonde? Então, essa pluralidade das existências, essa crença, traz também isso, né, de positivo, traz essa felicidade, essa justiça divina àqueles que lutaram para o progresso, para o bem durante os últimos séculos, e nos dá oportunidades, nos dá, porque todos nós, né, passamos por períodos difíceis, é claro, também cometemos os nossos erros, temos a oportunidade de nos melhorar. Bom, agora eu vou finalizar, agradeço a vocês pela participação. E aí na próxima a gente vai estudar, como eu falei, as outras questões dessa lei, que é enorme, que eu não poderia ficar pulando, não tem como. E aí a gente segue. Agradeço aí muito, a gente vai estudar na próxima: civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Olha que interessante, né? Vamos refletir sobre como o espiritismo pode influenciar o progresso, a nossa responsabilidade enquanto espíritas. Boa noite a todos vocês, eu espero que tenham uma ótima semana. E mais uma vez, obrigada.